na CDN, a gente começa fazendo a entrega da aplicação. A gente, por exemplo, pega se vocês decidem trabalhar com a gente traria, por exemplo, a sua página institucional, faria a publicação dela na nossa CDN, e a gente tem mecanismos que podem melhorar a experiência do usuário, por exemplo, tratamento de imagem e mídia, balanceamento geográfico, né, que é o GSLB. Se vocês têm data centers distribuídos, por exemplo, múltiplas clouds com um data center físico, a gente tem soluções que permitem que a gente faça o balanceamento entre esses data centers, tá? Enquanto a gente recebe o tráfego, faz o tratamento dele e entrega para vocês, tá? E a visibilidade do que está acontecendo no ambiente, tá certo? Então, a gente começa entregando a aplicação e depois a gente começa a implementar controles de segurança, né? Um dos pontos principais que a gente fala é segurança de DNS. A gente tem o serviço que a gente chama de Edge DNS, que é um serviço de DNS na internet, igual a Microsoft tem, o Google tem, mas que é uma tecnologia própria da Akamai, tá? A gente basicamente distribui os serviços para garantir que vocês tenham esse serviço de uma forma robusta, distribuída, e você consegue evitar ataques como DOS, DNS poisoning, coisas dessa natureza, para proteger a sua aplicação, né? Porque não adianta você colocar o AF, coloca um firewall, coloca um monte de coisa, e um ataque no DNS mata toda a sua estrutura, né? Então, a gente tem o Edge DNS que já começa protegendo as requisições que chegam no seu ambiente, tá? Seguindo nisso, a gente tem o que eu chamo, né, um termo que eu costumo dizer, que é uma suíte de proteção de aplicação. Por quê? Eu não estou dizendo só o AF, né? Não estou dizendo só o ASP Top 10, aquelas vulnerabilidades que são estudadas pelo grupo, lá, tanto de API quanto de aplicação. A gente tem algumas coisas que ajudam a complementar a proteção do ambiente. Tudo para a gente começa aqui no API Protector, que é um bundle que já de cara eu vou te entregar a CDN, o AF, proteção de DOS e antibot, numa versão mais simplificada, mas que já te ajuda bastante. Essa noite mesmo recebi uma ligação de um cliente que estava sofrendo um DOS fervoroso, derrubando o portal, e a gente, em pouco tempo, conseguiu mitigar esse ataque nesse portal, né? Então, a gente colocou toda a nossa estrutura, que eu vou mostrar para vocês o tamanho dela, para fazer esse controle. Então, a gente colocou esse controle para fazer esse bloqueio, tá? Mas a gente também tem, além dessa solução, add-ons que vão dando níveis maiores de visibilidade e proteção do serviço. Vou começar aqui, por exemplo, o API Security. A Akamai comprou recentemente duas empresas, não foi uma, foram duas, a Neosec e a NoName, que são empresas para análise especificamente de APIs. O que ela faz? Analisa como as APIs são construídas e a forma que essas APIs são acessadas. A partir daí, eu consigo identificar vulnerabilidades na construção e no comportamento que esse ambiente possui. Então, se eu começo a analisar esse ambiente, tem um determinado padrão e tenho vulnerabilidades, eu configuro o meu AF para fazer o bloqueio nessas vulnerabilidades. Se eu noto diferentes comportamentos fora do que eu estou acostumado e eu estou desconfiado, eu começo também a tomar ações para fazer o controle de acesso às minhas APIs, tá? Então, com isso, como eu falei, tento estar dois passos à frente de um atacante. Eu começo a notar um comportamento diferente, e uma coisa que eu falo bastante aqui é tudo comportamento. Tem um padrão, foge do padrão, a gente já começa a desconfiar. E aí a gente tem condições de colocar os controles com relação a isso. A mesma coisa para bot. A nossa solução básica que tem aqui no API Protector já dá muita capacidade de eu filtrar o que tem de bot no meu ambiente. Mas existem ataques, um caso específico que a gente vê, são
validações de listas de usuários que são exfiltradas e alguém tenta usar robôs de forma distribuída para validar esses usuários. Às vezes eles usam os thresholds tão baixinhos assim que passam embaixo do radar de um rate limit. Então a gente tem que usar outras telemetrias além do rate limit. Então tem que olhar característica do dispositivo, velocidade que está sendo digitado, movimento de mouse. Então usa comportamento e a gente analisa dando um score para esses acessos e a gente toma ações com base nesse ranqueamento que a gente faz, tá certo? Então, vocês notem que a gente está falando sempre em evolução. A gente começa com o básico, ajusta certinho, aperta os parafusos com as chaves corretas e depois, conforme as necessidades, a gente vai colocando addons que vão permitindo a gente ir além na proteção. Essa do bot também tem um case bastante interessante de um cliente de energia que estava sofrendo abuso numa API, né? Atacantes estavam usando uma API para pegar informações de segunda via de boletos para colocar numa base deles, e aí o cliente criavam portais falsos, e aí quando os clientes iam nesse portal falso, pegavam as informações, o valor da conta estava correto, os dados estavam corretos, a unidade de identificação estava correta, mas a conta que eles pagavam era de terceiros. E aí, quando a Energisa ia cobrar, né, que o cliente ia cobrar isso, o cliente falava, mas eu paguei. Então eles tinham que assumir o prejuízo, às vezes tinha processo, e quando a gente colocou essa solução, praticamente zerou esse tipo de fraude por esse canal. Então, é esse tipo de ação que a gente está tomando quando a gente está falando de add-ons para melhorar o controle para os usuários. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá fazendo sentido? É como esse botman. Eu não entendi. Não entendi? Por exemplo, essa questão do bot manager. É que tá bem baixinho o teu microfone aí, Ronaldo. Peraí, vou tentar aqui. Melhorou? Sim. Tá. Essa questão do bot manager, por exemplo, a gente tem aqui uma preocupação, por mais que a gente tenha uma plataforma de conteúdo disponível para o cliente, mas implementou aqui circuitos para buscar identificar se o cara está copiando conteúdo a rodo, por exemplo, né? Não que é problema o cara copiar, mas digamos, ele copiar de forma demasiada, a gente sabe que ele está com outra intenção para frente, né? Seja revender informação, coisa parecida, né? Esse tipo de coisa, ele consegue capturar, por exemplo, se eu colocasse, ligasse o bot manager no site, pegar essas anomalias e mais que pegar assim, eu sei que está acontecendo, tá? Mas saber o que está acontecendo também não resolve. Sim. Saber, talvez, quem é que está acontecendo, da onde que está vindo, e se eu consigo tomar uma ação, porque aí eu vou lá, desvio, às vezes o cara pega, troca de internet e vem de novo com outra IP e por aí mais, tá? Sim. Esse tipo de coisa, ele vai conseguir capturar? Sim, consegue também. A gente consegue, muitas vezes, a gente consegue até na versão mais básica. A gente tem proteção contra scrapper, né? Que é o pessoal ficar fazendo consulta ali à torta e à direito, às vezes para tirar alguma vantagem competitiva, coisas nesse sentido, né? Mas, como a gente comentou, existem casos que o robô ele é tão bem programado que ele passa assim debaixo do radar, né? Então a gente precisa de um add-on para fazer essa detecção. Mas sim, a gente consegue ter bastante efetividade na identificação desses agentes que estão tentando extrair informação do ambiente de vocês, tá certo? Que não é um comportamento de um ser humano, na verdade. Não, não é, não é. Às vezes até é. Às vezes tem casos que tem ataques que vêm de grupos de máquinas diferentes. Às vezes tem chinês lá apertando o botão para fazer algum tipo de ataque. E aí fica mais difícil, né? Porque ele está quase com. Tá agindo como um humano, mas da forma que ele está agindo, né? A gente consegue identificar com outras telemetrias. Tá? Então,
sim, a gente consegue identificar isso, tá? Eu tenho uma Então, pergunta isso ali com aqui, relação ao CDN daí, meu caro diga. Carlos. Porque assim, a gente há um tempo atrás já, nosso portal principal aqui, foi tentado habilitar um CDN, mas a gente teve problema, sabe? Tá, Qual que foi o problema? A gente tem muitas imagens no nosso portal, principalmente, que é uma imagem que ela acaba não mudando de nome, mas a gente atualiza ela. Prints do governo, tabelas que a trabalhista está anunciando que mudou alguma coisa, só que o nome do meu link ele continua o mesmo, eu simplesmente continua substituo a mesmo, né? imagem lá dentro. Tá. Aí, E provavelmente, pela função de cache, as imagens eram atualizadas, mas continuavam a pro, mesma coisa. isso, lá na ponta do Tá, cliente ele abria, ó, eu estou abrindo, mas não está atualizado. Eu abri sim, internamente, sim, porque eu estou no meu data sim, center do ladinho, né? Não fazia cache tá, aqui dentro. Meu problema era quando chegava para o cliente, que algumas informações ele tinha o antigo e não atualizava para ele devido sim. ao cache. Mas esse problema, Ah, na verdade, acho que surgiria se fosse o cache estático, né? No caso, provavelmente a Camai deve trabalhar com cache dinâmico também, né? também. A gente consegue até separar, por exemplo, o que é para HTML, o que é para imagem, a gente consegue fazer a separação, né? E aí, de repente, em alguns casos, cria exceção. Isso aqui não faz cache, isso aqui é direto, né? Mas a gente tem umas formas de lidar, inclusive a gente é bastante aberto a POCs, tá? Então, se vocês um dia quiserem fazer um teste para ver na prática, olha, realmente faz sentido o que eu tô para o meu propósito aqui, a gente recomenda para vocês fazerem POC sem compromisso, sem, né, uns 30 dias para vocês entenderem realmente, até comprovar o que eu estou dizendo aqui, né? A gente mostra na prática como a gente consegue ajudar vocês com esse problema, tá? Legal, show. Beleza, então, e aqui também a gente tem soluções para proteção de DDoS, mas casos extremos mesmo, né? Imagina que vocês, o Bruno, que como foi da Vivo, ele já deve ter ouvido falar do Clean Pipe, né, de entregar o link limpo direto no roteador. A gente tem uma solução também chamada Prolexic que permite que a gente trate o DOS dessa forma, caso o seu firewall esteja sofrendo um ataque direto, né? Não nas portas de aplicação, tá? Então, a gente tem soluções para isso. Outro pilar que a gente trabalha é Zero Trust, né? A gente tem soluções para, como se fosse uma alternativa para VPN, né? A gente entrega um VPN, um client, um portal, que você consegue customizar com base para usuários, grupos de usuários, né, departamentos, que você vai entregar somente o que ele precisa, consegue fazer que o usuário se autentique, faça a postura para garantir que ele está acessando com uma máquina que tem um mínimo de condições para acessar o seu ambiente. E o melhor é que o diferencial e que é uma vantagem com relação ao VPN tradicional, a gente evita que aconteça movimentação lateral. Eu estou entregando só o que o usuário precisa para acessar e fazer o trabalho dele. Então, se ele quiser fazer um scan da sua rede, que é muito comum quando a gente entrega uma VPN, o cara um pouquinho mais esperto, ele vai tentar rodar alguma coisa para brincar, nem que seja para isso, e tentar descobrir alguma coisa na rede. Né? Isso corta essa possibilidade. Então, a gente tem uma solução para isso. A gente tem uma solução que a gente vai dizer que é um filtro de conteúdo web para controlar os acessos dos usuários. Então, se você disponibiliza um notebook para um usuário e você quer evitar que ele acesse jogos, né, entregue o notebook para o filho para acessar o portal de jogos ou infectar a máquina, coisas nesse sentido, a gente tem uma solução que consegue fazer esse controle também, tá? E para fechar a parte de Zero Trust, a gente tem a microsegmentação. Provavelmente hoje vocês fazem a segmentação de rede por switch, né? Vocês vão lá, criam as VLANs, né? A ideia aqui vamos dizer assim, é o next generation disso. A gente não separa só por endereços IPs, a gente vai em nível de serviço de um determinado servidor, tá? Imagina que você tem um servidor de web e um servidor de banco de dados que precisam se falar somente em determinadas portas.
a gente consegue fazer um mapeamento desses serviços e criar regras que permitam a comunicação só entre esses dois servidores nessas portas. Isso garante que, em caso uma dessas duas máquinas seja afetada por um tipo de ransomware, algum tipo de malware que pode se espalhar pela rede, você não tenha problema, tá? Então, um caso muito comum que a gente tem, que é até aberto, né? Foi o ataque que a Lojas Renner teve recentemente. Eles foram afetados, tudo ficou indisponível, e eles só conseguiram restabelecer o serviço quando o nosso time de Zero Trust foi lá e começou a colocar essa solução. Começaram a subir o serviço, colocava os agentes, colocava criava as regras para fechar a comunicação, até que descobriram, está aqui o servidor que é o paciente zero. Ele que está sendo responsável por espalhar o ransomware por toda a rede. Então, a gente neutralizou esse vírus e conseguiu subir a rede mais rápido, tá? Então, a ideia é fazer essa segmentação, mas num nível muito mais baixo, né? Para garantir que não espalhe, né? Não vai garantir que o vírus que o vírus entre, mas ele não vai espalhar de uma forma que vai acabar com o seu ambiente, tá? Então a gente tem cases abertos, vale também uma apresentação só para isso, né? Vale comentar disso para vocês, tá? Então, Zero Trust a gente tem essas opções aqui. Beleza? Beleza. A Akamai também recentemente já está com quase 3 anos, ela comprou uma nuvem, né? A Linode, que agora a gente chama de Akamai Connected Cloud. Capaz. Então, já usei. Você conhece? Já usou? Conheço, já. Então agora é a Akamai. Agora a gente está expandindo, está integrando tudo aqui, criando. Inclusive já tem data center aqui em São Paulo, tem mais planos para criar mais aqui no Brasil, né? Então, já sendo honestos, a gente não tem condições ainda de bater na frente de uma AWS e de uma Azure, por causa da estrutura e alguns serviços, né? Mas tem muitos clientes que, para serviços menos essenciais, armazenamento de logs, colocar um ambiente de testes, coisas nesse sentido, eles estão colocar como uma segunda ou terceira opção, né, de backup, eles estão considerando a Akamai por conta de custo, tá? Então, é uma coisa que vocês podem considerar. E tem mais um ponto que é a parte de observabilidade, né? Tratamento de logs, coisas nesse sentido. A Akamai também está ofertando esse tipo de serviço junto com a cloud, tá? Então, saiu da CDN lá no fim dos anos 90 e hoje a gente está ofertando tudo isso aqui para vocês, tá? Beleza até agora, pessoal? Ah, Tá bom. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que é, falando de CDN, que é o nosso pilar, como que a gente está posicionado aqui, né? Hoje a Akamai ela tem mais ou menos 380 mil servidores espalhados no mundo, tá? Esse é um dos nossos diferenciais, a quantidade de servidor que pode servir tanto para ajudar na escala, né, na resposta dos seus serviços publicados. Então, qualquer lugar do mundo tem servidor da Akamai, só aqui no Brasil são mais ou menos 8 mil. E esses servidores também podem ajudar, né, no caso do cliente de ontem, são 380 mil servidores segurando a pancada de um DOS. Né? Então, a gente tem sempre um servidor próximo do conteúdo, isso pode ser seu data center físico ou na nuvem, tá? E a gente tem sempre um servidor perto do usuário. O que tiver a melhor condição para responder aquela requisição no momento, ele que vai lidar com esse tráfego. Dentro a gente tem os protocolos que se assemelham ao BGP, né, para roteamento interno, e mecanismos que vão fazer com que a comunicação aconteça da melhor forma possível para o usuário ter a melhor experiência também, tá? E aí, uma vez que a gente traz os serviços para dentro da rede da Akamai, a gente consegue colocar aceleração, cache, tudo que envolve a parte de CDN, até mesmo, eu costumo brincar que dá para virar o pacote de cabeça para baixo, mudar algumas características para que você acomode melhor sua aplicação, tá? Habilitar soluções de segurança, que é WAF,
bot, DOS, a parte de Zero Trust também passa por aqui, né? Segurança de DNS, tudo passa por aqui. E a visibilidade e monitoração que a gente tem também, tá? Então a gente coloca esse exército de servidores para proteger vocês, tá? Para fazer esse controle, tá certo, pessoal? Uhum. Alguma dúvida aqui? Beleza. A Akamai ela é muito chata com relação a seguir RFC. E por conta disso, para o mundo, ela responde só as portas 80 e 443, seguindo a RFC do HTTP. Tá? A gente consegue até, em alguns casos, igual eu estou fazendo no outro cliente, buscar uma aplicação HTTPS na porta 8443, um servidor na porta 8080, mas por conta de RFC, a gente publica só na porta 80 e 443 para o mundo. Então, quando os usuários fazem acesso, a gente recebe a requisição, faz todo o tratamento, né, e a requisição chega no servidor. Né? Se alguém tenta chegar acessando outra porta, ele vai ser bloqueado. Tá bom? O que a gente fecha de porta aqui para proteger a sua aplicação? A gente protege contra ataques de aplicação e API, né? Cross-site scripting, SQL injections, ataques em relação a autenticação, coisas nesse sentido, né? Brute force. A gente tem um módulo de WAF que faz esse controle, né? Quando a gente fala de volume, né? Normalmente ataques de volume são feitos por robôs, né? E então a gente tem uma engine que ajuda a identificar quem são esses robôs, né? Se eles são de parceiros, se eles são próprios, ou se eles são alguém tentando atacar ou consumir o recurso de forma indevida. Então a gente consegue fazer essa separação, essa classificação correta e tomar as ações com relação a isso. E no caso de algum desses robôs tentar fazer acesso de uma forma bastante incisiva, ou se vier um exército de robôs tentando fazer causar uma disponibilidade no seu ambiente, a gente tem controles de rate limit e também consegue fazer o filtro desses acessos, tá? Parte interessante aqui, a gente não cobra caso vocês sejam atacados no ambiente de vocês. Imagina que vocês contratam uma franquia de 1 tera para proteger, para acomodar a aplicação e para fazer a proteção. E recebem um ataque de 10 tera. A gente segura o ataque no servidor de entrada, ele não vai passar, e vocês só vão pagar por tráfego limpo consumido. O que for ataque a gente não cobra. Tem concorrentes que até seguram o ataque, mas depois mandam uma fatura para você pagar excedente, tá? A gente também não se preocupa com quantidade de hosts, né? Então, se você tem uma franquia de 1 tera e se dentro desse range você precisar colocar 30 aplicações, vocês fiquem à vontade para isso também, tá? Outra forma que a gente tem para fazer a proteção, a gente tem como se fosse um firewall camada 4 também. Imagina que você precisa fazer um controle por geolocalização, que é muito comum. Tem clientes que não fazem negócio com a China, com a Rússia, já faz o controle por aqui. Já fecha a porta por aqui e você não tem que sobrecarregar seu firewall, que às vezes é um appliance físico e muitas vezes está com um limite comprometido. Então, já faz esse primeiro controle nesse exército que vai estar aqui na frente, né? Então, e é possível até colocar uma lista de endereços já classificados pela Akamai, né? A Akamai hoje mais ou menos recebe 30%, 40% do tráfego da internet global, e isso permite que a gente consiga identificar endereços IPs que fazem ataques de DDoS, que fazem scrapping, que é o que o Ronaldo estava comentando, né? De ficar acessando a página para extrair informações, né? Então a gente consegue fazer o controle por endereço IP, tanto que vocês fornecem, quanto por uma base fornecida pela Akamai, tá certo? Então a gente faz o bloqueio disso. E aí você me pergunta, mas e se alguém conhece a minha estrutura e for direto no meu firewall, no meu roteador? A gente tem um mecanismo que a gente fornece os endereços IPs da Akamai, que você consegue fazer um bloqueio no seu firewall e diz, para acessar essa aplicação, só Akamai. Então,
Quando o usuário for fazer o acesso, ele é obrigado a entrar pela porta de entrada da Akamai, passa por todo o controle de segurança, e se ele for aprovado, ele recebe o conteúdo. A comunicação vai acontecer. Então a gente fecha essa porta aqui também para evitar que você tenha esse tipo de problema, tá certo? Dúvida, pessoal? Bem, Tá fazendo sentido? Até aqui? não, tá tranquilo. Tá certo. Isso aqui eu estou falando de proteção de aplicação, tá certo? Eu vou dar uma avançada aqui para mostrar também a parte de Zero Trust, como que a gente faz isso para vocês, tá? Então, aqui na frente a gente tem algumas... Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Enterprise. Hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje vocês devem ter alguma coisa parecida com isso aqui, né? Vocês têm um firewall, uma VPN configurada, né? E isso vocês têm que abrir uma porta de entrada para os usuários acessarem, né? Então, Mais na nossa ou menos. Deixa eu interromper um pouquinho, Carlos. Hoje a VPN ela vem para suprir algumas necessidades muito específicas, tá? Okay. Então são total hoje de 3 usuários que a gente tem com acesso remoto, VPN. Tá bom. Tá? Tá certo. É um colaborador nosso que está com um problema familiar, então ele está em casa. A gente tem um pessoal que dá o apoio com o nosso time de dev e um outro parceiro que faz a parte de contabilidade. Tá. Fora isso, a gente só abre exceções para VPN em casos, que nem foi o Covid que trouxe isso para a gente, né? Sim. Tá. Alguma doença, o Covid mesmo, então a pessoa fica em casa ali alguns dias que tem de atestado, e fora isso é 100% presencial. Seja na matriz em Curitiba e as nossas 2 unidades, em Joinville e Santa Catarina, que é através de uma VPN, mas é uma MPLS direto com a operadora, e mesmo cenário com a nossa filial de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Tá. Beleza. Aí o resto dos acessos a clientes vem pelo nosso firewall, passa pelo nosso AF e fazemos os controles ali. Então tá mais propício de cair num cenário anterior, né? O pessoal acessando a aplicação, fazer o controle ali, né? Beleza. Então, vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia aqui, né? Hoje a gente tem esse cenário que normalmente se abre uma brecha como essa aqui, né? Isso aqui na nossa visão é um problema, né? Na visão da Akamai é diferente. Como que a gente faz isso? Primeiro que a gente coloca a nossa rede na frente, né? E dentro da rede do cliente, para fazer a comunicação com as aplicações, a gente coloca um servidor, que esse servidor vai fazer um acesso à rede da Akamai. Você não tem que abrir nada de tráfego, de tráfego entrante, só saída na porta 443 comum, que qualquer máquina tem. Então o usuário faz o acesso via um portal, tá? Vai ser autenticado e vai receber um portal parecido com esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é o portal. Eu trabalho de casa, né? Mas tudo que eu preciso tá aqui, é publicado, né? Dessa forma. Então, eu quero acessar a intranet, tá aqui. Quero acessar alguma outra aplicação, tá tudo aqui dentro. Então, foi criado com base no meu perfil de trabalho, né? Isso pode ser criado por vários usuários, e eu não tenho acesso a mais nada. Então, se eu tentar rodar qualquer coisa dentro da rede, eu não vou conseguir. Então, ele vai me disponibilizar o portal, eu sou autenticado por certificado e por um MFA, né? Então, eu passo por isso, a minha máquina é verificada para ver se está tudo certo. Se eu não atualizar a parte de patch, que de tempos em tempos a gente recebe a informação para atualizar, eu sou barrado também, né? Então, a gente faz o acesso por aqui, né? Então, basicamente assim, o usuário vai fazer o acesso através de um servidor, passa por autenticação, se for aprovado, recebe um portal como aquele que eu falei e vai acessar as aplicações que ele precisa. Isso pode ser um portal web, pode ser um remote desktop, pode ser um SSH, basicamente o que os usuários precisam para fazer o acesso de uma forma mais segura, né? Então, de uma forma resumida, mais ou menos isso. Isso aqui vai te dar
possibilidade de você liberar acesso para os usuários de uma forma mais tranquila. E como eu falei, a gente também tem um filtro de conteúdo, né? Não é porque eu estou em casa que eu estou usando a máquina da empresa, mas para evitar qualquer problema, eu não posso acessar alguns portais. Eu tenho um filtro aqui de conteúdo que vai barrar também, como se eu estivesse dentro da empresa. Então, eu tenho esse controle feito aqui na minha máquina, tá? Então, basicamente isso aqui. O Zero Trust a gente resume a isso aqui, tá? Eu vou mostrar a console para vocês, só para vocês terem uma ideia. Tá? Mas primeiro, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se está fazendo sentido até agora. Tá? Então, isso aqui, pessoal, essa aqui é a console que a gente tem para administrar praticamente todas as soluções que a Akamai tem. Aqui desse lado, a gente tem, por exemplo, começando pela CDN, como eu falei, tudo começa pela CDN. Isso aqui é um ambiente de teste, tem muito mais coisas do que normalmente os usuários têm, né? A gente tem praticamente tudo habilitado, mas começa na CDN, vem para a parte de visibilidade, para segurança, tratamento de imagens, proteção de DNS, enfim, tudo que a Akamai tem, a gente administra aqui, né? Então, normalmente a gente faz as configurações das aplicações em CDN, tá? Um negócio que é interessante da gente falar, a gente tem duas redes. Uma de produção, que é aquela que eu falei dos 380 mil servidores, e uma rede bem menor, mas que tem exatamente as mesmas funções da rede de produção. Por que isso? Porque tudo que a gente vai publicar, cada aplicação que a gente cria, que a gente chama de property, a gente pode testar antes de colocar em produção. Eu posso pegar essa aplicação, por exemplo, e mudar o servidor de conteúdo, ou habilitar cache nela. Mas para testar antes, eu aplico na minha rede de staging e não afeto os usuários em produção. Então, numa mudança, você consegue antecipar muitos passos e você pode economizar algum período durante essa janela. Você prioriza os testes, né? Então, você garante que você vai ser mais efetivo durante a sua janela. Então, tudo que a gente faz é versionado. Você não consegue mexer numa versão que está aplicada tanto na rede de produção quanto de stage. Você tem que criar uma versão nova para evitar que configurações sejam aplicadas a quente. Então, tem mais essa trava de segurança, tá? E aqui dentro, a gente faz as configurações relacionadas à publicação dos usuários, tá? Outra função interessante com relação à CDN tem relação com a API. Não sei se acontece com vocês, mas muitos clientes falam que isso aqui ajuda bastante. Quando a gente tem uma API, a gente tem a condição de registrar e classificar ela de uma forma que a gente sabe com que a gente está lidando e aplicar os controles da forma que a gente precisa, né? Mas tem casos de clientes que falam, olha, eu publiquei um determinado domínio, estou monitorando aqui um domínio, e tem uma API lá e a gente não sabe. A gente tem uma função aqui que consegue identificar APIs que são publicadas e às vezes a gente nem sabe, a gente de infra nem sabe o que está acontecendo. Então, olha um exemplo aqui. Aqui no dia 15 de julho, nesse host e nesse caminho foi identificado uma API com formato JSON e teve atividade, tá? A gente vê a quantidade de requisições que teve, os métodos que foram utilizados e as respostas. Legal aqui é que quando a gente já está acostumado com o ambiente, se você começa a notar erro 400 e 500 de uma forma bastante desordenada, pode indicar alguém tentando fazer algum abuso, tentando pegar algum PF, tentando descobrir alguma coisa, e você consegue falar, opa, tem alguma coisa errada, deixa eu tomar uma ação. Mas você tem essa visibilidade, e aí você tem aquela máxima, né? Você não protege o que você não sabe que existe, né? Então isso é um negócio bastante interessante que já vem na versão mais básica que a gente entrega para proteção de aplicação, tá certo? Então a gente fez a publicação das aplicações, a gente pode vir aqui e fazer a configuração das políticas de segurança. E aqui a gente tem as regras, né? Da mesma forma que a CDN, a gente pode aplicar tanto na rede de produção quanto de staging. Aqui mais ainda porque eu estou, às vezes, lidando com bloqueio. Então,
antes de fazer um bloqueio e colocar em produção, eu consigo validar se as funções que os usuários precisam para trabalhar estão funcionando, tá? Então, consigo testar antes. Dentro dessas políticas, é aqui que eu faço a mágica acontecer. Olha, aqui que eu configuro, por exemplo, quais os hosts vão ser afetados e quais as proteções que eu tenho aqui com base nas regras, tá? E aqui, as engines, proteção que é de camada 4, né? Uhum. IP, rede, sistema autônomo, geolocalização. Já vi clientes começar um controle, por exemplo, eu não faço negócio com países que não são Brasil e Estados Unidos. Já fechou a porta aqui, já deu uma acalmada. Proteção de DOS. Isso aqui tanto para volume, quanto para sabe aquelas requisições pequenas, mas que quando chega no servidor, deixa ele processando de forma que para de responder também, mesmo recebendo poucas requisições, a gente consegue aqui também. O ASP Top tem, né, as proteções de aplicação, cross-site scripting, SQL injection, esses principais ataques, e isso é atualizado o tempo todo pela rede da Akamai, né? Qualquer variante, qualquer campanha que seja descoberta vai ser atualizado para vocês, né? E de forma automática, tá? E fechando aqui o que a gente tem de básico, a proteção de bots, né? A gente começa aqui também top-down, monitorando o que a gente conhece, no caso, robôs que são próprios ou de parceiros, robôs que são classificados pela Akamai. E esse caso, às vezes, são robôs que eles já mesmo falam, olha, sou um robô, meu intuito é a parte de notícias ou de site de buscas, e eu queria saber se eu posso atuar no ambiente de vocês. Então, você consegue tomar ações com relação a isso, tá? Agora, aqui é que as coisas começam a ficar interessantes. Aqui que a gente começa a pegar os agentes do mal, né? Aqui que a gente começa a pegar os atacantes, né? Principalmente aqui, browser impersonator a gente vê muito, e quando a gente fala de scrapper, que foi o que o Ronaldo comentou, então aqui a gente começa a fazer o controle. Se ele tem aquele padrãozão de robô que fica só ali consumindo, a gente consegue identificar e tomar uma ação com relação a isso, tá certo? Perfeito. E aqui também tem uma função que ela faz um challenge de JavaScript para garantir que é um browser de fato, que não é por exemplo, Um Axios da vida. Alguma coisa que não seja um browser que está aqui tentando fazer um acesso no ambiente, tentando explorar alguma forma. Então, a gente faz a configuração das políticas aqui. E aí, uma vez que a gente faz essa configuração, a gente vem para monitorar o ambiente, tá? De novo, isso aqui é um ambiente de teste, tá? Então tem um monte de logs aqui que a gente usa para às vezes até para fazer POC, para fazer testes, né? Mas dá para mostrar aqui o que a gente tem, tá? Eu vou pegar uma política aqui, que eu sei que tem bastante informação, tá? A gente tem um tempinho ainda. Tá claro aqui, pessoal? Tá tranquilo, né? Então aqui, então aqui, pessoal, aqui eu tenho, essa aqui é uma que eu posso utilizar para monitorar legal, tá? Então, aqui, esse primeiro cockpit, eu tenho uma visão geral do que é tráfego limpo, azul, e do que é um potencial ataque, tá? Isso aqui é um diferencial que ele me mostra aqui. E aqui embaixo, ele já me mostra por engine o que corresponde a cada um deles, tá? Então, essa é a primeira visão que eu tenho nesse primeiro cockpit. Tenho também outras visões aqui mais específicas. Eu vou focar aqui no bot, que eu sei que tem bastante informação, mas o mesmo se aplica para o WAF, para DOS, você consegue ver o mesmo nível de informação aqui. E aqui a primeira coisa que eu vou ver é com relação a volume. Então, o que eu consigo ver aqui de cara? Dentro desse período de tempo específico, que foi entre ontem e hoje, eu recebi um total de 194 GB e 91 GB é correspondente a
bot. Aqui tem uma classificação do que é conhecido pela Akamai, daquela base que eu mostrei, do que é desconhecido, que são aqueles agentes do mal que eu falei, e do que eu já sei o que é que eu coloquei uma ação aqui para tomar. As ações que são tomadas, um gráfico parecido com o que eu mostrei na outra tela, mas aqui é só com relação a bot. Então tem, isso aqui é o tráfego real versus o que é só bot. E aqui os tipos, né, as subcategorias de bots aqui. Então, a gente tem os conhecidos pela Akamai, que é Web Search, mas a gente tem os desconhecidos, né, que é desconhecidos e tem uma característica específica. Então, a gente consegue separar por isso também. As políticas que são implementadas, se eu estou lidando com a API, ele me mostra a quantidade de requisições maliciosas ou suspeitas, pelo menos, que a gente está recebendo, por domínio, e aqui da onde são os campeões de acesso, né? Então, esse nível de visibilidade que a gente tem aqui. E se tiver alguma coisa de challenge também habilitado, que é do JavaScript, ele vai aparecer aqui, tá? E aí você fala, e se eu precisar fazer um troubleshooting? Tô achando que tem algum acesso acontecendo ou tô suspeitando de algum ataque. A gente tem a parte de logs, que é mais detalhada, tá? Então, aqui é que eu consigo fazer um estudo de fato do que está acontecendo no ambiente. Então, imagina que eu quero trabalhar com relação a bot também. Eu faço filtros, por exemplo, aqui bot. Ele me mostra bot, eu quero saber quem são os principais IPs que estão fazendo acesso no meu ambiente, né? Então, ele me mostra aqui quem são esses IPs, né? Ele mostra aqui a quantidade de requisições, mouse, mostra a quantidade de requisições, mostra algumas informações de onde eles estão, e a gente vê que tem, às vezes, robô dentro da Amazon, dentro da Microsoft, dentro do Google, né? E aí eu olho assim e falo, não estou confiando muito nesse robô aqui de Singapura. Deixa eu ver o que está acontecendo. Filtro pelo endereço IP, né? Fiz o filtro, deixa eu dar uma olhadinha no log. Aqui em Samples, ele vai me mostrar como se fosse uma anatomia do acesso. E por que ele está me alarmando isso aqui como um robô, né? Então, essa é a primeira visão geral, né? Timestamp, de data e hora de quando o evento aconteceu, o IP de origem, país de origem, método utilizado, host e o path. A resposta também é interessante e a ação que foi tomada. Aqui embaixo, tudo com relação ao acesso. Então, a requisição, resposta. E aqui ele está me dizendo, olha, é um robô classificado como marketing, né, SEO, para fazer análise do portal. Mas poderia ser alguma coisa mais maliciosa. Se a gente voltar aqui, fazer outros filtros, a gente pode fazer. Eu quero saber o que é totalmente desconhecido aqui. Por exemplo, categoria robô desconhecido. Carlos, eu vou precisar só de um minutinho, já volto, tá? Pode continuar ali com o Ronaldo, certo. daí é um minutinho já volto. Tá bom. Então, Ronaldo, aqui eu fiz um filtro de alguma coisa bastante suspeita mesmo, com o Browser Impersonator. Se eu vier aqui e olhar o log agora, ele vai me dizer que esse aqui, por exemplo, veio da Alemanha, com esse IP, né? Mostrou o caminho que ele acessou. E olha a diferença aqui, que interessante. Ele está me dizendo, eu estou dizendo que ele é um robô, porque está faltando cabeçalhos, está faltando cookie, tem algumas coisas, algumas telemetrias aqui a mais que ele identificou. Às vezes ele identifica que está dentro de uma nuvem que eu comentei, né? Se a gente clicar em outros aqui, talvez ele tenha outras características, mas nota que cada acesso ele vai identificando o que está de anormal. E aí, com base nisso, eu consigo tomar uma ação. Se agora eu estou monitorando, eu posso bloquear. Se está bloqueando, eu posso classificar ele como um robô conhecido e tomar uma ação com relação a isso, tá certo? Então, de uma forma geral, né, a gente faz o onboard da aplicação, tem a visibilidade e a gente chega nesse nível aqui,
de identificar os ataques e tomar as ações que a gente precisa, tá? Faz sentido para vocês? Tem alguma dúvida aqui? Não tem dúvida não. Tá. Às vezes eu queria entender se você tem. Porque assim, é legal você rastrear, conhecer, mas eu acho que a gente tem que trazer a tecnologia para trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para ela, tá? Sim, sim. Eu diria assim, não é o tipo de coisa que eu colocaria um analista para ficar o dia inteiro fazendo isso, tá? Eu acho que a Sim. ferramenta, né, por exemplo, vou pegar o exemplo ali da API, né? Uhum. Eu não sei se você posso até estar. É como eu penso otimização e uso de tecnologia. Se eu tenho um movimento estranho que chegou lá 3.000 requisições naquela API, primeiro, eu não preciso botar alguém para analisar, para descobrir se teve alguma. Então, a partir do momento que deu 3.000 requisições Sim. naquela API, num tempo de 1 minuto e X meio, segundos? Sim. X segundos. Como é que a ferramenta trabalha para mim nesse sentido? Sim. Esse exemplo que você deu aqui, a gente tem o DOS, né? Que é Rate Limit. Deixa eu voltar aqui. Essa é uma das coisas que sim, a gente consegue colocar e você não tem que ficar se preocupando. É que assim, Você conhece a característica do seu ambiente, né? isso, é que Você assim, conhece, então, existe a característica de você ter um ataque de negação de serviço, mas existe hum, assim, é um monitoramento, não é uma negação, sim, mas assim, eu sei que houve um consumo estranho naquele momento. sim, Porque sim, isso aí pode me ajudar, por exemplo, a entender. Por isso que eu digo assim, eu não posso pensar com um ataque de negação de serviço, mas assim, eu queria analisar. E aí, quando você estava falando daquele analisador de API ou de bot, do tipo assim, poxa, ó, hoje você tem aqui 3 bots que fique atento que eu encontrei um negócio desse cara aqui, você entra no dashboard e você vê quem está com problema. Eu acho que a riqueza que você traz em termos de nível de detalhamento perfeito, né? Mas assim, eu penso, eu trabalho na forma de pensamento de gestão por Pareto. certo, 80% não me incomoda, entendeu? tá certo, sim, sim. Olha, os controles que a gente faz aqui, se você criou a política, dá para você fazer isso. É que quando a gente fala de proteção de aplicação, não é aquela coisa que você vai ficar, mas a cada uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, é legal você dar uma olhadinha, ver se os thresholds estão de acordo, né? O ambiente muda, as aplicações mudam, mas você não tem que ficar com um analista o dia inteiro olhando realmente se está acontecendo alguma coisa no seu ambiente, né? Mas assim, faz sentido. A gente consegue sim. Normalmente os clientes. Tem clientes que a gente sabe que ele nem olha e eles não têm, pelo menos muitos deles não reportam que foram atacados, né? Se a ferramenta está bem configurada, né? Você não tem aquele trabalho de ficar o tempo todo olhando, mas para você tirar o máximo da ferramenta, é legal você ter uma rotina uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você olhar e garantir que tá tudo certo, que aqueles thresholds que você Não, quanto configurou a estão. isso, não, eu concordo, assim, tem que Sim, ter uma rotina, tem que ter uma disciplina, né? Mas sim, assim, eu penso que a ferramenta ela tem que sempre me ajudar no momento em que eu não estou olhando para ela, sabe? exato. Isso que você falou faz sentido porque imagina esse caso do cliente ontem. Era um cliente novo, ele foi atacado e a gente estava na fase de configuração. Ele sofreu um pequeno impacto porque era um portal que ele não tinha migrado ainda. E a hora que a gente migrou, o ataque foi cessado. Porque foi o exemplo do rate limit e da classificação do IP malicioso. Uhum. Então, a partir do momento que a gente começou a olhar, sem brincadeira, eu não posso te mostrar o gráfico aqui, mas ele tinha um gráfico que ele estava sendo consumido e quando a gente colocou o controle, ele zerou. Que a gente já sabia que esses caras, vamos cortar a conversa com eles aqui. E o resto era o threshold. Chegou aqui, barra. Né? E alguns estavam usando outras ferramentas de scan de vulnerabilidade, né? Então, a soma de tudo isso permite que você trabalhe dessa forma.
você consiga ganhar tempo para fazer o seu trabalho mais nobre, você justificar a sua existência na empresa, né? Pegar o reporte disso e falar, olha, chefe, está aqui, agora precisamos investir nesse ponto, né? Então, é possível fazer isso sim, é possível, a gente consegue ajudar você dessa forma. E a forma da gente comprovar isso, né, seria até com POCs, né? Você fazer olha, tem um ambiente aqui que eu tenho um problema que por exemplo, do cache. Eu não quero toda vez que for publicar, testa isso aqui. Tem uma aplicação que em determinado período a gente tem uma rotina assim e tem um robô que ele se aproveita disso aqui e tenta tirar alguma vantagem. A gente pega exatamente aquele período ali e tenta, né? A gente consegue, grande maioria das vezes, justificar, né? O valor da nossa ferramenta, que é o que você precisa, né? Mostrar que você consegue olhar outras, porque enquanto você está olhando para uma porta, tem alguém tentando pular o outro muro ali, né? Você fecha uma porta, alguém está procurando outra brecha. Então você consegue ganhar tempo para olhar outras coisas, fazer o seu trabalho de uma forma mais eficiente, tá? Sim. Não, perfeito. É um pouco por aí mesmo a linha de pensamento, né? Uhum. Você não pode trazer uma ferramenta que te dá trabalho e que não se paga. Exatamente. O conceito é bem simples, né? Exatamente. Eu achei interessante essa questão do bot. Uhum. Esse é um exercício legal aí, que quem sabe a gente possa amadurecer e fazer um exercício, uma brincadeira, hein? Sim. E a gente implementa controles para que o bot não... mas a moçada tá ficando fera em Selenium, tá ficando em outras coisas aí, né? Então você acaba tendo que toda hora tá mudando a mecânica, né? A experiência que a gente tem aqui, quando você fecha uma porta de ataques para robô, o pessoal tenta outra. Eles estão tentando, por exemplo, na sua página web, você fechou, eles vão para o seu mobile. Aí depois eles vão procurar um caminho específico. Aí eles tentam mudar a threshold. Eles vão insistir. Tem alguns casos que parece que são ataques direcionados, né? E essa dinâmica de bot realmente, junto com o DOS, e umas vezes uma coisa está ligada à outra, está sendo bastante desafiador, mas a gente tem sido bastante eficiente aqui para ajudar os clientes nesse caso. Inclusive, quando a gente fala de DOS, também é aberto, né? Tem reportagens que falam que a Akamai segurou alguns dos maiores ataques de DOS da história, tá? Na Europa tiveram alguns cases aí de bancos que foram atacados e só perceberam quando viram o gráfico lá com a discrepância e a Akamai segurando o tráfego. Por horas eles sendo bombardeados e segurou o tráfego. Então, a estrutura é grande para segurar, né? A tecnologia, tem muita gente boa aqui trabalhando para manter atualizado e garantir tudo atualizado, né? Então, fica o convite para vocês testarem aí, né? De repente até mostrar algumas coisas que vocês não têm visibilidade hoje, tá? Então, pode ser que a gente consiga... Uma das coisas que a gente tem um desafio, porque assim, qual que é o principal desafio da Netflix? A Netflix já foi cliente aqui. Netflix saiu porque eles criaram a própria CDN. Isso, mas qual que é o principal questão do produto Netflix? A questão, em que sentido você diz? Isso é um streaming, né? Não só por isso. De compartilhamento, né? Pirataria. Sim. Então, assim... E como que vocês ficam com a questão do digital? Oi? Como que vocês ficam com a questão do digital? Tem alguém falando atrás, eu não consegui entender. É atrás do Cirso. É do Cirso? Já mutei aqui, Como que vocês ficam na questão do digital? Tá, eu não entendi a tua pergunta. Porque assim, você comentou, né, do compartilhamento do caso da Netflix. A minha dúvida, assim, foi bem no core do negócio de vocês mesmo. Por ser uma editora, né, como que vocês ficam em relação ao digital? Vocês estão sofrendo também? Vocês têm essa dificuldade?
É a nossa luta aqui, tá? É o nosso mundo, na verdade. Um dia a gente tá fazendo Olha, igual a Netflix. Eu acho que até que algumas coisas a gente conseguiu achar soluções mais interessantes, tá? olha, eu Mas, vou. Você mas falou eu, uma coisa interessante: compartilhamento. A gente tem um módulo aqui também, eu falei pouco dele, que a gente chama de Account Protector. Ele consegue identificar, por exemplo, compartilhamento de senha. Alguma senha vazou, de alguma forma, e aí você tem o acesso vindo de São Paulo, Londres, Xangai, mas num não período de precisa ser entre segundos. países. Eu posso assim, por exemplo, eu vou dar um case. Isso a gente pode brincar aí, porque a gente tem clientes monitorados. Para você ter uma Uhum, ideia, fazer uma POC, que é o seguinte: a Lauren tá lá em Ribeirão Preto, você tá uhum, lá no ABC e eu tô na Grande São Paulo. Nós sim, resolvemos compartilhar um acesso da Econet, né? Então, assim, assinamos, rachamos. Querendo ou não, a gente tem ali os mecanismos, tem questão de IP e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o pessoal que emula VPN. Então, assim, tem um Ó, caminho para ser, né, burlado. Eu conseguiria pegar isso, que sim. A gente, inclusive, seria uma composição, né? A gente começaria com CDN e a parte do AF. O Bot Manager Premier evitaria que usuários fossem, por exemplo, se vaza, por exemplo, uma lista de usuários e alguém tenta validar, a gente consegue identificar esses mecanismos e barrar. Mas se alguém entrega uma senha, por exemplo, eu tenho minha senha do Netflix, eu compartilho aqui com vocês, cada um vai acessar de um lugar, a gente tem um Account Protector que é um complemento, que permite que você identifique acessos de diferentes lugares, o que eles chamam de impossible traveling, né, que é o termo que eles usam aqui. Tem mecanismos assim, tem outras agora, formas também, agora eu ia dar um exercício um pouco mais difícil, talvez. Imagina que a gente fez certo? isso. Eu assinei a Econet e falei, ô Carlos, ô Ronaldo, vamos dividir a assinatura aqui, ó. Eu uso de tal a tal horário, você loga de tal a tal horário e assim a gente compartilha, né? Eu aqui em Curitiba, você Sim, aí no ABC, em São Paulo, no Rio. Porém, você tem certo. um time de TI que mete uma VPN lá, um Open VPN que seja hoje, que é um comum, né, que é o mais tranquilo de fazer. Uhum, Faz um servidorzinho na nuvem, certificado, um clientezinho de VPN na tua máquina, na máquina do Ronaldo, na máquina da Lauren. Mas qual que vai ser a saída de internet desse servidor? Um IP único, um IP de São Paulo, sim. da onde é a assinatura. E vocês estão logando, para mim, a questão da navegação, ele vai chegar ao IP único, Uhum, porque a VPN, bem configurada, obviamente, vai tratar isso, né? Regras de quem sim. tem o conhecimento um pouco básico até para fazer ali uma instalação em uma rota, simplesmente, consegue fazer algo. E como contornar? Como observar e como monitorar? Boa pergunta. Esse é um caso que eu nunca peguei, Ô, tá? Carlos, Sim. deixa eu não responder, mas te fazer uma pergunta, porque Ah, isso eu não lembro de ver uma solução da Kamai, mas nessa parte aí da proteção do usuário, que a Kamai tem bastante aquela questão do user agent, né? Então eles fazem lá a validação do agente baseado nos parâmetros lá do browser, né? E outras informações são enviadas. Nesse caso, com a questão de account, ele tem essa funcionalidade de você associar o primeiro user agent àquele account, ou não tem isso, pelo que você lembra? não, a gente consegue sim. Uma forma que a gente tem para fazer filtros aqui, naquela parte que eu estava mostrando, o filtro de IP, é por user agent. Ah, Mas o user ah, agent ah, ele vai pegar o acesso, mas não vai pegar o como, né? é, Ele vai, Porque aí você tem teria que amarrar o user agent ao account, né? exatamente. Se fugisse disso, é um caso para ser estudado, tá? É parecido Fica com a dica, né, Ronaldo? aquela, sim. Não, e de repente é um case. Se vocês quiserem testar aqui, tem os arquitetos aqui que fazem acontecer, né? Coloca a mão na massa o tempo todo. E foi assim que a gente fez, a gente descobriu a solução para o cliente que estava com problema da segunda via, né? Às vezes a gente não consegue responder aqui, mas durante os testes a gente identifica todo o cenário e aqui é o caminho.
Em caso deu certo, o de vocês também pode ser que tenha, que a gente consiga. É que eu nunca vi um case como esse, né? A gente sabe que o pessoal pensa formas de burlar, mas eu nunca vi um case como esse, mas acho que é possível sim. Então, Até porque é bem difícil ter tanto concorrente, né, nesse segmento, é um segmento bem específico deles, né? Sim, sim. Então, eu acho que descer isso para um teste seria uma validação se a gente entender que dá para caminhar, né? Acho que vale a pena, sim, a gente colocar isso num teste de estudos mesmo. Uhum. assim, ó, a parte das APIs, a gente tem interpretação, a gente está na minha chegada, a gente está fazendo um trabalho de modernização em toda a esteira também, né? Trabalhando, usando mecanismos clássicos, né, de proteção de API e tudo mais, mas a rastreabilidade, aonde ela está vindo, a gente precisa evoluir. Até porque a gente tem uma linha de futuro, quando a gente fala não só de APIs, né, microserviços, né, e não só de microserviços, a gente fala fugiu o nome, mas os microserviços de front-end também. Então, assim, é mais uma onda, mais uma tecnologia mais uma forma de fazer, na verdade, né? Uhum. Existem esses outros frameworks também, capital de frameworks que ajudam a dar performance e tudo mais. Então, assim, você começa a ficar amarrado numa telha e aí você tem essa dificuldade de rastreabilidade de gerenciamento. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito e vai continuar, né? Mas esse caso que o Sérgio trouxe, pô, eu tinha esquecido desse, né? Então, isso é uma coisa legal aí para testar mesmo, tá? Eu vou perguntar internamente. Talvez fora alguém tenha visto alguma coisa assim, ou até mesmo o pessoal que faz suporte, implementação, tenha visto algum case assim. Não lembro de ter visto, mas Eu acho talvez que nós não somos os únicos no mundo a passar por isso, tá? não. Não. Se tentaram com vocês, eles tentaram em outros lugares também. Às vezes a gente fala de segurança, sim, tem um risco cibernético, né? Tanto aquilo que pode causar dano, mas também são ferramentas que podem ajudar no risco de negócio, efetivamente, Sim, tá? sim. Esse caso que a gente está falando, a gente tem aqui um esforço diário para combater esse uso, né? E às vezes, e o brasileiro, infelizmente, ele tem a cultura de que quando puder piratear e usar de graça, ele vai fazer. Sim, é verdade. É verdade. Fica procurando arquivo PDF na internet, compartilhando acesso. A questão ali do proxy, por exemplo, que eu falei, a gente já consegue pegar devido ao X-forward que vem no cabeçalho, né? Então, É um mecanismo que a gente faz nas versões mais básicas, né? Consegue também criar algumas coisas. Mas quando a gente regras fala em uma VPN, que eu faço geolocalização, que nem eu falei, eu estou em Curitiba, você no Rio, mas eu estou acessando o teu servidor aí em São Paulo, dentro da tua empresa, muitas vezes, e a minha saída está por aí. Então, eu literalmente estou dentro da sua empresa, né? Sim, é verdade, é verdade. Eu já vi casos de clientes clientes que parceiros de clientes que estavam usando como o nosso cliente como ponte para fazer acesso em outros lugares, sabe? Usando clientes como proxy. Já vi casos assim também. Pessoal, eu vou pedir licença para vocês. Tá. Tá bom. Sala, tá? Eu acho que é um bom caso aí para a gente estudar aplicações, até para a questão de aplicativas, de expectativas. Eu estou puxando agora isso que o Círcio comentou, né, sobre a estruturação aqui da diretoria. Isso tem uma semana e pouco, então tem um trabalho que eu ainda estou puxando. A gente já trabalha com o Círcio aqui muito, desde a minha chegada, integrado, mas a gente tem que desenhar um plano de médio e longo prazo, né? Estratégias e um plano diretor de tecnologia para a empresa, na linha do tempo, tá? Então, não é algo que a gente vai conseguir
endereçar algo rápido, tipo semana que vem, ou coisa parecida. Esse caso aí é uma coisa que assim que vocês tiverem a gente consegue olhar, mas quero agradecer o tempo de vocês e já destacar assim, vocês trouxeram sementinhas e plantaram as sementinhas. Dentro daquilo que a gente está construindo, na hora certa a gente vai encaixando cada parceiro com a sua necessidade, até porque assim, mesmo que a gente fala em aspectos de processo, de gestão, framework, metodologia, mas tem um capítulo também de pessoas que a gente vai também fazer uma tratativa diferente aqui. Tá? A gente, como eu disse, a gente está aberto a testes, né? A gente é muito orientado a isso justamente para vocês verem, né? Ter certeza de que fazer esse test drive para garantir que atende o que vocês precisam, tá? Tá bom? Mas agradeço aí o tempo, a apresentação, excelente. E, valeu, pessoal. como eu disse, sementinhas foram semeadas. Acho que isso que é o bacana aí. Mas eu tenho que ser transparente nesse momento, senão, pô, e agora semana que vem? Não, a gente ainda tem que me apropriar ali com o Circe, né? Falou, vamos participar, falei, vamos, porque é uma forma de a gente, ainda mais no momento que a gente está analisando o nosso para desenhar um time, então isso é importante para a gente colocar diretrizes, ajuda no processo, tá? Beleza. Obrigado, Ronaldo. Pessoal, obrigada, viu, gente? Valeu, pessoal. O tempo, essa troca foi legal demais e os próximos passos ficam aí para a gente retomar um contato, manter aí esse contato de uma parceria futura e vir a fazer um teste aí desses entregáveis, Com tá? certeza. Perfeito. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela apresentação. Tava show. Valeu, Obrigada, pessoal. viu, gente? Tchau, Tchau, tchau. tchau.